Bom dia a todos. Dando início a mais uma reunião do grupo de pesquisa de raciocínio probatório, conduzido aí em parceria, né, com os colegas Gustavo Razeira, Nielson Norberto. Na verdade, eu diria aqui que é uma condução coletiva, né? Também se mantendo aí o Alan, já está em vários espaços, o Eric deve estar chegando, está aí o Juliano também. Então, vamos já direto para o tema hoje, voltado à questão do standard probatório, especificamente focado aí na questão das decisões de pronúncia, em particular o tribunal do júri, mas também que vai ter uma clara percepção para outras áreas que a gente trabalha, né? Sem mais delongas, né, fazendo às vezes aí dos colegas do centro de apoio, toma a liberdade de passar a palavra para o Razeira, por favor, Razeira. Obrigado, Alexei. Bom dia a todos. Uma satisfação aí estar aí mais um encontro aí com os colegas, um tema que era esperado já no primeiro encontro, o pessoal comentava sobre esse tema, né? E eu vou fazer aqui só uma breve apresentação do material que foi disponibilizado para a gente dar início aí, então, às discussões. Bom, então, numa ordem cronológica ali dos julgados, né, nós temos como material complementar um julgado do Gilmar Mendes, né, pela representatividade, talvez tenha sido, me parece, a primeira vez que se debateu esse tema aqui no Brasil, né, do Standard, e naquela oportunidade ele decidiu, né, nessa decisão que foi disponibilizada, que não se aplicaria o indúbio pro societá na fase de pronúncia e também que deveria haver uma preponderância das provas incriminatórias em relação às provas exculpatórias, né? Deveria estar mais provada a prova da culpabilidade, né, da responsabilidade do acusado do que da inocência dele, né? E aí, eu até destaquei aqui, foi disponibilizado um estudo do CAOP criminal, né, sobre esse julgamento, que vale registro, né, que o CAOP percebeu a importância do julgado, né, e foi um dos poucos, né, a perceber a relevância acadêmica e também prática desse julgado, fez um estudo bem interessante, alertando os colegas na época. E depois disso nós tivemos um certo, até um vácuo, né, na jurisprudência, um hiato aí que não tratou mais, né, e desse tema até chegar à decisão do ministro Schietti, né, e aí o ministro Schietti decidiu que deveria haver, então, agora com essa decisão recentíssima, né, que foi disponibilizada, e onde ele decide que deve haver, o STJ, né, decide que deve haver dois estándares, né, um para materialidade e outro para autoria, né, para materialidade deveria haver uma, aspas, prova plena, né, e para autoria uma prova clara e convincente, ou que ele chamou também de elevada probabilidade, né? Então, ficaria, segundo ele, entre o standard da condenação, para além da dúvida razoável, né, abaixo dele, mas acima de uma simples preponderância, né? Bom, então, basicamente, são esses os materiais, assim como o artigo do Jordi, né, que é a pessoa, o maior estudioso do tema hoje, sobre standards, né, ele tem feito um trabalho bastante, ele está há muito tempo trabalhando sobre isso, né, e com livros, artigos, né, recentemente publicou o livro da prova sem convicção, né, que trata dos estándares de prova e trabalha melhor aquele artigo que foi disponibilizado para vocês. Aí eu só fiz breves destaques aqui sobre o julgado do Gilmar Mendes, né? Você tem como assessor do Gilmar Mendes o professor, o Vinícius Gomes de Vasconcelos, foi teu professor, né, Nelson, no IDP? Sim. Então, e portanto que ele é um estudioso do tema, ele tem artigos sobre o tema,
e ele também é editor-chefe da revista brasileira de processo penal, que tem feito dossiês preocupados justamente com a Question Fact, né? E logo depois desse julgado, o Vinícius, que na época era assessor do Gilmar Mendes, ele publicou um artigo sobre o standard para decisão de pronúncia, defendendo aquilo que foi julgado, né, pelo ministro. E também sobre o Schietti, né, ele tem na assessoria dele a Janaína Matida, que é doutora por Girona, ela é professora no Chile, e também se dedica aos estudos, aos temas da prova, né. Então, basicamente, era esse pequeno histórico, né, que me parece que são as únicas decisões que, pelo menos que eu conheço, dos tribunais superiores, né, buscando fixar um standard para a fase para alguma fase do processo, na verdade, né, e se alguém conhece outra, até nos interessa saber, né, ambas as decisões, elas, talvez uma provocação inicial seria interessante, dizer que ela sofre de um problema comum, né, que o Jordi coloca ali, né, que é um problema que é denunciado por ele no artigo, que foi circularizado, que quando se formulam estándares de prova, né, tanto a jurisprudência quanto a lei, elas têm dois grandes problemas recorrentes, assim, que a primeiro é apelar para critérios psicológicos ou mentais do julgador, né, como definindo como standard algo como estar plenamente convencido, né, e outros do gênero, ou então a vagueza, né, que é o que me parece ser o nosso caso aqui, né, afinal, quando um conjunto de elementos de juízo ele se subsume a essa elevada probabilidade, né, e que ficaria entre a preponderância de provas e para além da dúvida razoável. Então, esse já seria o primeiro problema, mas eu queria finalizar aqui, passando a palavra ao Nielson, que hoje vai ficar responsável, né, pela nossa mediação. Obrigado, Azeira. Queria também, de maneira bastante sucinta aqui, até para a gente não se delongar tanto, agradecer mais uma vez, né, o grupo de, tanto os pesquisadores, os ouvintes, sobretudo ao CAOP, que tem se disponibilizado, dedicado tempo, material humano, né, para que a gente possa mais uma vez aqui tá nos encontrando, né. O tema de hoje é tema caro, tema sensível, né, e é até um pouco a gente não tem nenhuma pretensão, né, de dar respostas aqui conclusivas para um tema tão caro, em que você mesmo disse, né, há toda uma escola espanhola, né, e também americana aí que está tentando se debruçar sobre esse tema durante décadas, né, e ainda assim, né, se a gente pegar autoridades no assunto, ainda se deparam com o subjetivismo, com a discricionariedade do julgador, com fórmulas, né, que não passam de narrativa linguística. Então, se a gente não vai conseguir, né, isso é fato, sair daqui com algo propositivo, minimamente conclusivo, porque até isso seria demasiado pretensão da nossa parte, ao menos a gente pode iniciar uma reflexão, né, iniciar uma provocação de algo que é cotidiano, né, é corriqueiro, não só para as promotorias que trabalham especificamente nos crimes dolosos contra a vida, que se deparam com pronúncia, mas a necessidade de discutir standard está diante de qualquer demanda, né? Até uma demanda de ação civil pública, uma demanda consumerista, uma demanda de responsabilidade por atos de improbidade, né? A gente já tem discutido isso nos encontros anteriores. Não há como se fechar aqui para uma situação criminal, de responsabilidade penal, embora, né, na arena penal é onde isso acabou sendo discutido com mais profundidade, né, mas a despeito da importância de qualquer área da demanda. Mas, enfim, né, antes de a gente se imiscuir no tema propriamente dito da pronúncia, né, eu acho importante, Razeira, que a gente faça premissas básicas aqui, né, de qual o estado da arte brasileira, como a gente se encontra hoje, né, na arte brasileira, independente dos julgados, né, que vamos discutir, né. Eu, pelo menos, vejo que a gente tem engateado, né, a gente, basicamente,
de toda a leitura da Constituição, de toda a leitura do Código de Processo Penal, basicamente a gente tem o artigo 155 do Código Penal, né, do Código de Processo Penal, desculpa, e, em miúdos, né, fala da livre apreciação da prova, o magistrado, né, especificamente na sentença condenatória, né, do 55, é livre para valorar toda a prova, né, proibido que se valore exclusivamente o conjunto probatório inquisitivo, né, os elementos de informação inquisitivos, para subsidiar uma decisão condenatória, acaba, de uma vez por todas, com a prova tarifada, né, não há pesos específicos para provas X ou Y, mas, por outro lado, né, se é pacífico, se é indiscutível que a dúvida pesa, recai ao acusado, né, o sistema, o legislador, o constituinte, não foi minimamente claro para responder o lado oposto da moeda, né? Se a dúvida recai sobre o acusado, então, quanto de prova precisa para afastar essa dúvida, né? Para derrotar essa presunção de inocência. Esse é o estado da arte brasileiro no que diz respeito à sentença condenatória. Mas não há, né, discussão nem doutrinária aprofundada, muito menos jurisprudencial e tampouco legislativa, sobre os outros instantes que antecedem essa sentença condenatória, né, como a pronúncia, como o recebimento da denúncia, e essa discussão ela já é mais minimamente visualizada em outros países que se anteciparam na discussão, né, do standard de prova e da teoria da evidência, enquanto nós, né, da civil law, da teoria continental, a gente sempre discutiu a perspectiva normativa, né, da prova, lá nos Estados Unidos, né, já estavam discutindo desde os primórdios de uma teoria da evidência, né, uma teoria da epistemologia daquilo que pode ser tido como verdade, como evidência, e por isso, né, talvez tenha sido um dos países pioneiros para discutir, e também porque lá, via de regra, a apreciação dessa prova, da question fact, é feita pelos jurados, né, então, que são, né, leigos. Por isso que países como os de tradição anglo-saxônica tiveram uma discussão mais primitiva, né, mais inicial no que diz respeito, por terem inicialmente já uma teoria da evidência, né, então foram os pioneiros a discutir a teoria também dos standards. Então, o primeiro ponto que eu queria fazer essa reflexão é o estado da arte. O estado da arte é deficitário, né, em solo brasileiro. E a gente teve, como você disse, um certo avanço, né, no agravo regimental, o voto do Gilmar Mendes, em recurso extraordinário. Foi antes disso, né, você tinha feito uma referência de que não havia julgados específicos, mas antes desse, ele cita, né, alguns ali que também foram trabalhados no material do CAOP, que ao menos teve uma discussão inicial de que olha, para pronunciar não dá. Se 155 não deixa, né, proíbe a condenação com a prova exclusivamente colhida em inquérito, também não serve, né, a prova exclusivamente colhida em inquérito para pronunciar, porque uma vez pronunciado, né, o acusado pode estar sujeito a um julgamento. Então, se não pode pronunciar com a prova exclusivamente colhida no inquérito, né, os elementos exclusivamente colhidos no inquérito, também não pode, se não pode condenar, também não pode pronunciar, porque depois de pronunciado ele está sujeito a uma condenação. Então, pouco se avançou, né? E esse já é um ponto importante, né? Desculpa te interromper, mas ele fala que você tem que fazer não só um juízo retrospectivo das provas que você tem e quanto corroboram as hipóteses, mas um juízo prospectivo no sentido de se aquele conjunto de provas também permite lá na frente uma condenação, né? E Exato. Isso a gente tem que discutir, até é interessante discutir, quando a gente faz uma denúncia, né? Será que nós devemos fazer mesmo esse juízo prospectivo ou não, né? O que eu me refiro é o seguinte: em algumas circunstâncias, e na verdade em quase todos os nossos casos, nós recebemos a prova do inquérito, e a prospecção que se faz é que nós não teremos mais, depois da instrução, do que a prova do inquérito. Nós poderemos confirmar a prova do inquérito, né? E aí a gente fica com uma questão interessante, no sentido de que, se a prova do inquérito, ela traz
mais ela tem como resultado, né, a valoração dessa prova de que a hipótese de que o fulano foi o autor, que houve um furto, o fulano foi o autor, né, está mais comprovado do que não ter sido ele o autor, né, ou seja, está mais provado que ele é culpado do que ele é inocente. Será que isso basta para a gente denunciar? Ou será que a gente precisa fazer um juízo prospectivo no sentido de, se eu confirmar essa prova aqui do inquérito em juízo, né, sem nenhum elemento novo, será que, ou melhor, o prospectivo eu consigo confirmar, eu vou levar a condenação, ou vai levar uma condenação, ou não é suficiente para uma condenação? E daí, se não é suficiente para uma condenação, aí está no julgado ali, né? Ele cita a doutrina, inclusive, do Badaró ali, que é interessante, que fala se você tem uma preponderância de prova inculpatória, né? Mesmo assim, você precisa fazer esse juízo prospectivo. Se você achar que, ou se nesse juízo prospectivo você conclui que não tem prova para condenar, aí já teria que arquivar, né? É uma questão Exato. que a gente... E nesse juízo prospectivo, nesse exame de cognição prospectiva, é necessário, de antemão, né, ter em mente que a tua hipótese, ainda que preponderante, né, dos elementos incriminatórios, eles vão ser submetidos a testes, vão ser submetidos a hipóteses alternativas que muitas vezes não foram refutadas na investigação. Então, em juízo prospectivo, é muito mais falível a nossa hipótese do que uma tendência de ganho, né, de robustez. É possível, claro, pode acontecer, mas esse exame prospectivo é necessário não somente como juízo utilitarista, né, mas de mecanismo mesmo de acusação ou de qualquer outra demanda em outra seara. Mas, voltando lá, e eu agradeço pela tua intervenção, né, que foi cirúrgica, dito esse estado da arte, né, dito que a gente não tem mecanismos mínimos assim, o artigo 41 fala da situação de recebimento da denúncia de maneira também muito genérica, a pronúncia da mesma forma. Então, caminhando nessa falta de critérios legislativos muito objetivos, aquilo que você terminou o teu discurso, né, a gente cai no grande perigo da fixação de estándares, que no intento de conferir racionalidade e objetividade ao sistema, né, a gente troca em miúdos a íntima convicção por fórmulas, né, que não se passem de meros jogos linguísticos, né. A gente vinha discutindo isso ontem, né, Alan, que embora o julgado do Schietti, da relatoria do Schietti, tenha sido um avanço em termos de discussão da matéria, né, se não basta dizer que agora não vai ser mais preponderância incriminatória, e sim elevada probabilidade, sem dizer o caminho. Que caminho eu devo percorrer, que raciocínio eu devo executar para se chegar à conclusão de que a prova amealhada não é somente preponderante, e sim elevada, né? Então, se a gente não conferir, né, esse caminho, se a gente não discutir que caminho deve ser percorrido entre um instante e outro, a gente vai tratar como meras fórmulas linguísticas que não vão se diferenciar daquilo que a gente tentou combater lá atrás, que é a íntima convicção, a crença subjetiva do julgador, né? Então... Eu diria que o problema não está só no caminho, né? Que o caminho é a valoração, né? Você está falando que os critérios de valoração precisam, aí você precisa de critérios que tenham justificação epistêmica, né? Mas o standard também sofre desse problema, né? a mera formulação do standard, eu digo. Eu me refiro ao seguinte, que o que é essa elevada probabilidade, né? Porque claramente o Schietti foi buscar referência nos estándares americanos, né? Que nós temos os principais lá da preponderância da evidência, da prova clara e convincente, que foi o que ele adotou, e da dúvida razoável, né? Para além da dúvida razoável. E só que esses próprios estándares são objeto de muita disputa e não só disputa, né? Mas assim, você tem até um livro que eu recomendo muito a leitura, que é o livro do Larry Laudan, né? Que é um epistemólogo que
agora faleceu recentemente e se dedicou muito ao tema da prova, né? Ele fundou até uma escola ali no México, e esse cara tem um livro que chama Verdade, Erro e Processo, né? E ele foi traduzido também por um dos alunos dele, a Carmen Vázquez, esposa do Jordi, né? Fizeram uma tradução para o espanhol, e ele fala assim, basicamente, em uma passagem do livro, que o standard, o Bard, né? Primeiro que ele é obscuro, né? E tanto para os próprios juristas quanto para os jurados, né? E ele fala assim que nem os tribunais, quando se debruçaram no tema, né, eles têm uma explicação homogênea, né, para o significado dele. Ele faz um resgate ali de alguns julgados até da Suprema Corte, né, e mostra como há interpretações confusas, né, sobre o que é esse standard, né, para além da dúvida razoável, né. E aí ele fala que deveria haver uma forte preocupação, e aí me parece, como você coloca, tem o mérito, o julgado, né, por trazer à luz essa questão, né, para que haja esforços para resolver, né, esse problema, né, e que hoje ele fala o seguinte, que os tribunais americanos, eles têm orientado os juízes a instruir o jurado apenas assim, que a condenação deve se dar aí de maneira seca, assim, né? Para além da dúvida razoável e sem explicar. Resolveram nem explicar mais, né? Dar a instrução do que seria. E que na Inglaterra, ele diz também que há um movimento, inclusive, de abandono desse standard. Explicação, Ele fala Desculpa, pode continuar. que para ele, e aí tem uma segunda discussão, né, que é uma proposta de Michael Pardo, mas que depois a gente pode entrar, e que para ele diz que não vale a pena a gente tentar definir o que é esse para além da dúvida razoável, porque ele acredita que não pode ser uniformemente compreendido esse standard, nem aplicado de maneira consistente. Sim, antes de passar a palavra para você, Alan, vi que já levantou a mão, mas só para complementar aqui rapidamente, né, ainda na experiência americana, a tradição sempre foi uma explicação. Né, os tribunais americanos, nas suas cortes estaduais lá, sempre tiveram por tradição que o julgador instruísse os jurados antes da votação, não só sobre aspectos fáticos, jurídicos, mas sobre o quanto, né, sobre o que eles devem considerar para se chegar a um decreto condenatório. Só que havia, né, com o problema que você disse, de vagueza, algumas explicações não passavam de troca de palavras, e também teve um perigo maior, que teve julgamentos, vários, né, que são emblemáticos, que tiveram anulações por excesso de explicação. Então, a depender da explicação e da instrução do juiz, né, e se você falar nos modelos escandinavos lá, Espanha, que o juiz pode dar, inclusive, a opinião pessoal dele do que ele faria, né, mas deixando livre os jurados para decidir conforme entenderem, né. Então, há toda uma situação, né, tem casos que a explicação demasiada pode gerar anulação, a explicação pode não sair da estaca zero, porque vai continuar a dúvida razoável de cada jurado, é algo muito, muito íntimo e muito pessoal seu, né. Então, e ainda há o modelo de inglês que tenta, né, se livrar desse axioma, né. Mas é isso aí, pode falar, Alan. Eu lendo ali o voto, principalmente do Schierch, achei bem interessante a construção dele, mas me parece que ele acaba caindo no mesmo problema de toda essa formulação teórica, que acaba recaindo e apelando a um conceito vago, né, como é elevada a probabilidade de que foi o autor do fato. É interessante porque o Código de Processo Penal, lá no 413, né, até pela redação anterior, eu fui até dar uma consultada aqui para confirmar, no artigo 408, era basicamente a mesma redação do 413. O 408 falava se o juiz se convencer da existência, se o juiz se convencer, né? Então ele já está apelando a uma íntima convicção do magistrado, se ele se convencer da existência do crime, indício de que o réu seja o autor.
E o código atual, pela redação dada pela reforma de 2008, o juiz fundamentamente, agora é acrescentado, né, foi acrescentado, o juiz tem que fundamentar, é evidente, né, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato da existência de indícios suficientes de autoria de participação. Então, o problema parece que continuou mesmo, né, acabou apelando para estados aí mentais do juiz, e o sketch, daí ele parte para essa formulação de um estándar probatório que também é de difícil explicação, né? O que seria essa elevada probabilidade? É interessante, eu até relendo aqui o julgado do sketch e do Gilmar Mendes, me parece assim que é evidente que o sketch ele entendeu que tem que ser um patamar maior, né? Ele levou um pouquinho o sarrafo em relação à pronúncia, se a gente comparar com a decisão do Gilmar Mendes, mas não ficou, não sei se realmente eles iriam fazer uma importação desse modelo lá do Clear and Convincing Evidence, da preponderância, né, realmente, tal como a doutrina e a jurisprudência americana fazem, ou se iriam fazer alguma coisa lá brasileira, né? Por que eu digo isso? Porque me parece que ele não é tão diferente assim, essa formulação do Gilmar Mendes com relação ao sketch. A preponderância da prova incriminatória que o Gilmar Mendes propõe, ele propõe uma análise em relação às duas hipóteses, né? Então, se a hipótese acusatória ela tem mais chance, mais grau, talvez, de que seja verdadeira, enfim, vai ser pronunciado. E o Schietti, ele propõe algo similar. Só que me parece que ele exige que esse confronto da hipótese incriminatória seja com relação a todo o conjunto probatório e eventuais outras teses, inclusive, que a defesa nem trouxe, quem sabe. Eu digo isso porque, na verdade, ele me parece assim que até o George ele elabora, né, estándares probatórios lá, ele formula, né, alguns estándares probatórios, e o sétimo estándar que ele propõe, que ele considera o mais baixo, seria da hipótese mais provavelmente verdadeira, que é a hipótese da parte contrária, à luz dos elementos de juízo constantes e existentes do expediente judicial. Algo bem parecido com a preponderância. E o sexto estándar que ele propõe é que a hipótese sobre os fatos será considerada provada quando seja mais provavelmente verdadeira à luz dos elementos de juízo existentes no expediente judicial. Então, ele demandaria essa análise conglobada de todo o elemento probatório, o conjunto probatório, para chegar a uma conclusão. Então, na verdade, não é tão diferente assim, né? Se a gente parar para pensar. É um grau um pouquinho maior, quem sabe, do sketch, mas ele recai no mesmo problema que a gente está tratando aqui, que é o conceito jurídico muito vago, e a gente vai ter um problema, na verdade, a respeito dos critérios, né, que o magistrado vai adotar, critérios ali epistêmicos, né? Quais serão as máximas de experiência que o magistrado vai esgrimar para considerar que a hipótese A está mais provada que a hipótese B, ou que tem elevada probabilidade a hipótese A, sem poder refutar a hipótese B, até porque o juiz não pode se exceder na linguagem. Então, ele tem um desafio ali bem grande para não se exceder na linguagem, mas falar, olha, a hipótese do MP realmente tem uma elevada probabilidade, mas isso sem prejuízo de, eventualmente, que seja verdade também, pode ter defesa, etc. E tal. Então, Exato, Alan, e já vi só muito rapidamente aqui, Juliano, antes de te passar a palavra, embora a gente não possa, né, admitir cálculos aritméticos, não é esse o caminho adotado pela nossa premissa, pelo nosso marco teórico lá da probabilidade indutiva, mas só para fins de didática, né? Se a preponderância é algo em torno de 51% em diante, porque se prepondera tem que ser ao menos 51%, né? Então, para que eu ofereça uma denúncia, né, a título de exemplo, eu tenho que ter ao menos 51% para preponderar a hipótese incriminatória, né?
Então, repito, não quero fazer referência e formular, né, cálculos matemáticos, mas vamos dizer que a elevada probabilidade estivesse algo em torno de 75%, né, e o bar de 95%, a título de exemplo. O que é 75%, né? Onde é que a prova amealhada atingiu esse grau de 75% e não de 65%, né? Então, assim, para a gente não cair nesse subjetivismo, agora eu vou falar algo propositivo, né? E como eu atuo nessa situação. Eu faço aquilo que o Razeira falou, o exame prospectivo. Com o que eu produzi, acabou a instrução, com o que eu produzi, com o que eu fui capaz de produzir, eu vou chegar, tá justo, uma hipótese condenatória é justa, né? Dá para dizer que a prova sustenta, né, firme, convincente e segura, né? Eu derrotei as hipóteses defensivas e não há outra probabilidade razoável, né, que a minha. Sim. Então vamos a júri. Porque eu não vejo muito sentido, né? Eu não vejo muito sentido que o mesmo que pediu a pronúncia, né, fazendo esse exame prospectivo, depois, lá no plenário, não se convença, né, e diga que a prova não é suficientemente segura para um decreto de condenação. Se não era, então não levemos ao plenário, porque uma vez no plenário, né, a gente tem que sempre lembrar né, se trata tanto de um processo democrático, e aqui é um paradoxo, porque se o Tribunal do Júri está lá entre as instituições mais democráticas, né, porque é parcela do poder soberano, né, e não dos outros poderes, mas do poder judiciário, que é entregue à população, há um poder absurdo, né? A possibilidade de condenação sem motivação. Isso é um poder que nem mesmo o magistrado tem. Então, se a gente dá ao jurado esse poder soberano de julgar independente de motivação, devemos controlar de maneira muito segura o que vai ser levado a ele, porque uma vez entregue a ele, né, deve ser respeitado a soberania do jurado. Então, eu acho que o exame que se deve fazer para pronúncia é prospectivo, como o Razeira falou, e é preciso que eu esteja convencido. Como eu não sei qual o cálculo aritmético e eu não tenho epistemologicamente condições de dizer a mim mesmo se eu cheguei nos 75% ou nos 95%, o que não dá é que eu amealhe o suficiente para pronunciar e depois não o suficiente para condenar, a não ser hipóteses muito excepcionais, em que a legítima defesa, o excesso da legítima defesa é um limiar ali entre aquilo que é crime e aquilo que é legítima defesa, que deve ser discutido, né, de maneira muito firme em plenário, né, e tirando hipóteses muito excepcionais, raramente o conjunto probatório, seja acusatório ou seja exculpatório, né, ele vai ganhando robustez, né, porque o decurso do tempo é um problema não só do procedimento do crime doloso contra a vida, mas de qualquer outra seara. Então, normalmente, né, o decurso do tempo já é suficiente para prejuízo da informação, sobretudo no crime doloso contra a vida, mais ainda burocrático, né? Então, eu acho que se a gente não tem aquela solução matemática e a epistemologia, não tem nenhum instrumental que nos forneça chegar na elevada probabilidade, acho que o exame deve ser prospectivo, como o Razeira falou. Vai ser suficiente para condenar, ou hoje, com o que eu tenho, eu pediria, né, seria caso de absolvição? Porque se for caso de absolvição, e eu já tenho essa pré-concepção agora, o que vai mudar, né? Então, a não ser que sejam hipóteses excepcionais que o plenário pode me trazer algo que eu não consegui produzir aqui, eu acho que esse exame tem que ser prospectivo antes da pronúncia. Oi, Juliano. Juliano, você vai pegar do Alan ali? Porque eu queria um complemento daí, a menos que você vá pegar ali do... Não, pode ficar à vontade. Pode fazer a sua intervenção, depois eu faço a minha. É porque é bem breve, parece que eu entendi como o Alan quer colocar, né? E até talvez uma alternativa teria sido, sabendo, né, dessa formulação do próprio Jordi, né, que é a mais conhecida e parece mundialmente, ele poderia ter optado por uma dessas formulações, né? Algum desses estándares já formulados, né? Ele não optou pelos estándares americanos, né? Elevada probabilidade. E aí você diz que em alguns momentos você pode interpretar no sentido de que o julgado do Gilmar Mendes diz: deve haver preponderância da prova em favor da hipótese acusatória
comparando com a defensiva, né? Você só compara a hipótese acusatória e defensiva. E, ao elevar um pouquinho a exigência, o Schietti está dizendo, deve haver preponderância da prova inculpatória em relação à defensiva, mas em relação a outras hipóteses que poderiam ser formuladas para aquela situação, né? E que não foram formuladas pela defesa. E aí, me parece que esse seria o teu ponto, né? E aí, se isso é elevada a probabilidade ou não, aí o problema é que não tem, né? Nem como dizer se é elevada, se é esse é o grau de probabilidade, ou se é 75% isso ou não tem como traduzir em números, né? Seria uma arbitrariedade, né? Mas achei bem perspicaz teu apontamento, e não sei se eu entendi, é mais ou menos isso, né, Alan? Não, exatamente. O que me chamou a atenção é que, se a gente analisar friamente, me parece que as posições não são tão distintas assim. Porque, não, mas a gente adota preponderância, mas a gente é elevada probabilidade, etc. Mas analisando, lendo ali com bastante calma os julgados, a gente vê que, na verdade, não fica tão díspare assim as posições, né? O Gilmar Mendes, ele faz essa análise, né, Vinícius, né, Vasconcelos, né? Acho que é o autor que ele se baseia aqui, né? Que vocês mencionaram, inclusive, o Gustavo mencionou, e ele claramente aponta a preponderância, né, da hipótese acusatória, da hipótese incriminatória, e já Eu sugeri que ele foi o redator do... minutou, ele era assessor, né? Entendi. Faz sentido. E já o Schietti, ele quis dizer que sustentou, na verdade, que tem que ser um patamar um pouco mais elevado para talvez diferenciar, talvez não, ele fala isso, né? Para diferenciar do recebimento da denúncia, já que, seguindo, né, o entendimento doutrinário até do Jordi, ele entende que o standard probatório tem que ser elevando, né, à medida do tempo, ele vai ascendendo, né, até o juiz chegar a uma certeza, né, o bardo, né, alguma coisa assim, mas me pareceu nessa linha que não há uma distinção tão grande assim na prática entre as hipóteses ali que eles levantam, essas duas explicações. Mas me parece também assim que é um problema de construção. Eu não sei, na minha opinião, a própria formulação do standard probatório deveria ser discutida pelos parlamentares, né? Deveria vir na legislação o standard probatório e não o magistrado fixar, dado o caráter político, né, dessa decisão, porque quando se fixa um standard probatório, a gente está fixando também o risco do erro judiciário. Então, talvez não, né? Claro que o juiz vai ter que decidir ali, ele também não vai poder deixar de estipular o critério que ele vai usar para decidir, né? Já que a legislação não trata, né? Mas, idealmente, deveria ser tratado pela legislação, esse standard probatório. Vamos lá, Juliano. Perfeito. Eu vou fazer uma intervenção aqui um pouquinho preocupado nos ouvintes, né? Porque a gente até está com um número considerável de ouvintes e talvez alguns colegas que estão tendo o primeiro contato aqui com a matéria, né? Então eu gostaria de voltar um pouquinho. A gente iniciou aqui falando de indúbio pro réu e indúbio pro societá, né? Teve uma viragem aí nesses dois julgados que era pacífico, pelo menos eu aprendi isso na faculdade, quando eu saí da faculdade, tá na doutrina, que a fase de pronúncia, o princípio que vige, ou que orienta, é o indúbio pro societá, né? E aqui a gente está falando de estándares probatórios, né? E o que é o estândar probatório? O estândar probatório, junto com as presunções e a carga da prova, nada mais é do que um critério de distribuição de riscos do processo. O que são esses critérios de distribuição de risco? É quem perde em determinada circunstância, né?
E aqui, quando a gente fala de indúbio pro réu, a gente fala claramente de quem perde, aqui entre aspas, né? Ou de quem sai vencido no processo em caso de dúvida, em caso de insuficiência de provas, né? É um critério de resolução do processo por insuficiência de provas. Se eu não atingir determinado patamar probatório, o réu deve ser absolvido, perde a acusação, né? Mas, para que a gente consiga saber quando a gente está em dúvida ou quando tem insuficiência de provas, porque a dúvida é uma palavra um pouco ruim da gente utilizar aqui no contexto, a gente precisa saber quando tem provas suficientes, né? E, claro, o indúbio pro società, me parecer, ele surgiu com uma simplificação para se dizer que, para a fase de pronúncia, o standard de prova ou o nível de exigência probatória é mais rebaixado, né? Não é o mesmo da condenação. E quando a gente fala, e essa é uma construção, quem diz isso não sou eu, é o Jordi, né? Que é essa construção de que, para a gente saber quando a gente tem que resolver o caso pelo ônus da prova, a gente tem que saber quando tem prova suficiente ou não. E o Jordi é, com certeza, a maior autoridade no estudo de estándares de prova, não vou me arriscar aqui, mas ele estuda isso ao menos desde 2007, né? E aí a gente fala aqui, pegando um ganchinho do que o Dr. Nielson falou, do que o Dr. Alan falou e do que o Dr. Gustavo falou com relação aos julgados, que sim, há muito tempo se discute estándares de prova no direito norte-americano. Mas, claramente, o que o Jordi nos ensina e o que ele tenta fazer, ao menos desde 2007, é dotar de mecanismos de controle intersubjetivo, esses estándares norte-americanos. Inclusive, ele diz que os estándares norte-americanos, seja o para além da dúvida razoável, probabilidade prevalecente ou prova clara e convincente, não são estándares, segundo a doutrina dele, né? Por quê? Porque justamente não preenche esse critério metodológico que é o do controle intersubjetivo. E muita gente falou aqui com relação a isso, né? Diz, tanto no julgado de relatoria do ministro Gilmar Mendes, quanto no julgado aqui de relatoria do ministro Schietti, lá no Gilmar Mendes ele disse o seguinte, não, é prova preponderante, né? Preponderante, aqui é prova clara e convincente. Mas o que é prova preponderante e o que é prova clara e convincente? A gente recai lá no subjetivismo, né? A gente recai lá no subjetivismo e aí a gente tem que ter critérios para dotar de conteúdo isso. E aqui o Dr. Gustavo citou na introdução o Michael Pardo, que ele vai trabalhar com ideias de estándares de segunda ordem, né? Jordi, quando ele iniciou a crítica dele, e me parece que é fundada a crítica dele, porque a gente está utilizando, nos termos que o Dr. Nielson falou, só um jogo de palavras, para além da dúvida razoável, prova clara e convincente, mas o que é isso? Aí o Jordi vai lá na doutrina norte-americana e ele vai dizer assim, quando eles tentam responder o que é o para além da dúvida razoável, eles remetem à íntima convicção do julgador, né? Remetem à íntima convicção do julgador, então a gente acaba só num jogo de palavras. E que não resolve nada, não permite um controle intersubjetivo, não permite a gente dizer, pro estándar de pronúncia é tal, tá? De repente, para um juiz atingiu e para outro juiz não atingiu, né? E aí, entrando nas fórmulas, como que a gente vai resolver, como que a gente pode ter um controle intersubjetivo, um estándar intersubjetivamente controlável? E aí é o que o Dr. Nielson falou, a probabilidade aqui não é matemática. A gente não pode transformar em números 50%, 75%, 90%. A probabilidade é indutiva. E aí a metodologia da gente criar um estándar de prova intersubjetivamente controlável nos termos da doutrina do Jordi são por mecanismos linguísticos também, né? Então, concordo plenamente com o que foi dito aqui, que os julgados realmente eles acham o problema, dizem o problema, mas não dão a solução, né? Não dão a solução. E aí, como a gente vai dar essa solução? Inclusive no julgado do ministro Gilmar Mendes. O julgado do ministro Gilmar Mendes diz que é prova preponderante, né? O Jordi agora, embora sendo crítico, dizendo que os estándares norte-americanos não são estándares porque não permitem o controle intersubjetivo, com base na doutrina do Michael Pardo, ele diz assim, como os estándares probatórios, ou para além da dúvida razoável, prova clara e convincente, preponderância de prova, foram importados de lá e já estão enraizados em todos os sistemas processuais do mundo, eu vou trabalhar com eles.
mas aí eu vou trabalhar com standards de segunda ordem para adotar eles de conteúdo. E então ele dá aqui no Prova Sem Convicção 7 standards, e ele vai dizer o seguinte, que os 3 primeiros são para além da dúvida razoável. E os 4, e agora ele já formulou mais standards, ao menos os 4, são prova preponderante. Então, ali, o 7º que o Dr. Alan citou é prova preponderante. O 6º também é prova preponderante, mas qual deles que a gente vai utilizar para a pronúncia, né? Aí que é o problema. Alexei, se puder esperar só um minuto, que só em complemento aqui ao comentário do Juliano, realmente, né? Realmente, Juliano, primeiro de tudo, né? Acho que começar pela tua primeira frase, né? Qual é a função do standard, né? A função do standard, pelo que eu entendi da tua fala, e a gente comunga dessa mesma premissa, não é a diminuição dos erros. É quem vai suportar o erro, né? Elevar ou abaixar o standard não contribui na redução do erro. Contribui, né? Ou vai fixar qual parte que vai suportar esse erro, né? Então, se nós queremos evitar, por decisão política criminal, por uma decisão política, se nós queremos evitar os falsos positivos, ou seja, condenação de inocentes, elevemos o standard. Mas isso não vai diminuir a falsa apreciação do conjunto probatório, a insuficiência de informações necessárias para um decreto suficiente de pronúncia ou de condenação. Então, o standard não tem por objetivo, né, a redução desses erros, embora seja essa, né, ao mistério da epistemologia. A gente não pode somente trabalhar com a carga de quem vai suportar esse erro, mas também, né, e por isso que a gente vinha discutindo, né, nos comentários anteriores, de como construir esse raciocínio, sobretudo do julgador togado, que pode motivar, né, mecanismos instrumentais para que a gente possa não só reduzir os falsos positivos, que a princípio é ali a necessidade de elevar o standard, é a razão de elevar o standard, mas sim reduzir o erro, inclusive os falsos negativos também. E pegando o gancho, né, que tu falou do indúbio processetário, eu acho que essa é uma reflexão que a gente precisa, é necessário se aprofundar, né, acaba sendo um comodismo, como você mesmo falou, e o que pesa mais, e você mesmo disse que a gente aprendeu na faculdade, né, que esse era o standard para a pronúncia, né, e o que a gente vê mais é o seguinte, né, o juiz fala, olha, o judiciário, né, o julgador, isso não é escola, isso é formação mesmo, de décadas, não só o primeiro grau, o segundo grau também fala isso nos acórdãos, quando vão analisar, né, os apelos para revisar a pronúncia, né, ele fala, olha, eu não posso adentrar, eu não posso me imiscuir na matéria, eu não posso analisar a prova sob pena de adentrar, de invadir a competência do jurado, né, eu não posso, então, a minha análise tem que ser uma cognição muito superficial, eu não posso adentrar na perspectiva muito aprofundada da legítima defesa ou da desclassificação, porque senão eu estaria invadindo a competência dos jurados. Ora, mas então por que o processo é bifásico? Porque se o judiciário togado, o juiz togado, não pudesse analisar a prova, então não precisaria de procedimento bifásico. Se a análise, a valoração da prova é a cargo exclusivo do jurado, não tem que ter procedimento bifásico. E o procedimento bifásico existe porque o judiciário togado deve, e outra, né, e mais, o procedimento é bifásico por 2 motivos, e um deles, o principal, é que o juiz leigo não vai motivar. E se o controle intersubjetivo é uma premissa, é um valor importante, como você mesmo falou, não só para a fixação dos enxames, mas para qualquer sistema de justiça, tem que ter controle intersubjetivo. Então, como é que se faz o controle intersubjetivo no procedimento do crime doloso contra a vida? Se o leigo não deve motivar, não motiva, e o judiciário togado não pode adentrar na prova, sob pena de invadir a competência dos jurados, então como é que se faz o controle intersubjetivo no crime doloso contra a vida? Então, o indúbio pro societá acabou sendo um axioma, a gente não pode nem chamar de princípio, mas isso é trazido também na reflexão lá do Schietti, né? Ele fala que é um aforismo, e acaba sendo uma praxe cômoda, né? Ele submete ao plenário sob o argumento de que ele não pode, né, se aprofundar no exame. Aí então é o judiciário leigo que tem que se aprofundar nesse exame, desprovido de motivação, e como é que se faz esse controle intersubjetivo, a não ser pela tua decisão, né? Então tem que sim analisar, não somente superficialmente, mas analisar
se há, né, seja preponderância ou seja elevada a probabilidade, Alan. E assim, embora o julgado do STJ lá, do Schietti, né, não tenha sido claro o suficiente para dizer o que é elevada a probabilidade, pelo menos, Alan, eu, além de trazer à luz, né, como o Razeira falou, eu acho que ele avançou no seguinte ponto. Olha, a elevada probabilidade é, se a gente não consegue, né, trazer o quanto do que é elevada a probabilidade, ao menos a gente sai com a ideia de que tem que ser mais do que a preponderância. Eu digo isso por quê? Porque no final ele fala o seguinte, olha, se puder pronunciar com a mera preponderância, você está dizendo que pode condenar com a mera preponderância. Porque se pode levar a júri, né, e o jurado julga sem motivação, você está admitindo uma condenação com um standard relativamente baixo. Né? Mas ele não disse o quanto é que precisa, obviamente, para se atingir, para se chegar na métrica da elevada probabilidade. Mas é isso, pode complementar, Alex, desculpa aí a intervenção aqui, acabou sendo duradoura. Imagina, na verdade, assim, bom dia a todos. A minha intervenção, na verdade, é mais uma reflexão a partir das leituras proporcionadas, né? E tentando ir um pouco, não só além, mas também pensar alguns passos atrás, né? Não sei qual que é a sequência aí, Nelson, caso a ideia seja ainda entrar mais em debate sobre a questão da pronúncia, ou se a gente já pode começar uma reflexão um pouco mais ampla. Pode ficar à vontade. Não quero tumultuar o espaço, não. Enfim, fico inquieto aqui, ouvindo, e daí começando. Bom, eu acho que o primeiro aspecto, assim, é o quanto essa discussão, ela transcende a questão relacionada à pronúncia, né? Então, somente a questão da pronúncia já é de extrema gravidade, pode-se dizer assim, de extrema importância, né, nesse espaço, mas se a gente for analisar algumas críticas que traz a própria leitura do Jordi, né, do Ferrer Beltrán, especificamente a utilização de expressões como justa causa, indícios suficientes de autoria, suficiência para reprovação, suficiência das demais cautelares para autorizar a prisão, suficiência, enfim, eu poderia ir jogando com todas as vezes, quase todas as vezes, que o Código de Processo Penal e mesmo o Código Penal utiliza a expressão suficiência, né? Só essa expressão ela já demonstra, não precisa nem ir atrás de outra, mas só essa demonstraria a gravidade do que está envolvido aqui, né? São todos espaços de uma enorme dificuldade de valoração, né? De como medir, como mensurar o juízo, e em certa medida o que se busca aqui é tentar evitar, sem dúvida nenhuma não é para evitar o erro, mas talvez uma melhor valoração do erro, e aí daí tem algumas questões, assim, que eu dou um passo até. Tem um artigo do professor Ezequiel Malarino, eu tenho a impressão que existe até uma palestra dele que ele deu num espaço do CEDEPAL. O CEDEPAL é um centro de estudos de direito estrangeiro e internacional de Göttingen, e eles fizeram várias análises virtuais, e tem uma que ele enfrenta exatamente, fizeram webinários, né, bem no início da pandemia, e ele enfrenta exatamente a questão dos estándares probatórios, né, e eu gostei muito da intervenção dele na ocasião, porque ele nos fazia, às vezes, recuar e enxergar como as posições tradicionais, era nesse ponto que eu quero chegar, às vezes, elas focam, quando discutem em questão de estándar, exclusivamente nos fatores que ele chama de fatores de merecimento. O que eu estou falando aqui? Bom, já disse o Nelson, né? O que se busca, em última análise, é evitar um erro de valoração, né? A gente está diante de uma estratégia, não é a única estratégia, eu acho que esse é o primeiro aspecto a destacar. A estratégia de distribuição de preferências é uma das estratégias que busca essa evitação de erro. Existe a estratégia de redução de erro também, enfim, são outras propostas metodológicas, mas quando se fala nisso, as correntes majoritárias, elas tendem invariavelmente a incorrer numa discussão que ela é tradicional, né? É pior condenar um inocente do que absolver um culpável. Perfeito. A primeira pergunta, eu acho que a gente deve fazer, se realmente é isso.
se realmente é pior. Qual é o tipo de escolha que se faz aqui? Parece até uma briga, vamos dizer assim, uma briga moral que eu estou em discussão, mas não é isso. Eu estou colocando isso para reflexão, para perceberem que quando se foca nessa discussão, me parece que se foca aqui é uma distribuição aquilo que o professor Ezequiel utiliza como fator de merecimento. Vou tentar ser mais claro. Quando se fala em dar ao inocente o que não merece, eu estou entregando a pena, entregando que merece uma pena, alguém que não merece uma pena está recebendo. E da mesma forma, quando eu digo que não dou ao culpado o que merece, eu estou exatamente falando uma vez mais, que eu estou com um problema de pena aqui, relacionado à não entrega de pena. Num eu estou entregando a pena para quem não deve, e no outro eu estou deixando de entregar para quem deveria. Essa é a discussão central. Alguns autores vão avançar e vão dizer assim, olha, tudo depende da estrutura de processo que se cria. Se nós estabelecermos que a busca do processo penal, e aí, pena anotar o Paulo aqui, né? Se a busca do processo penal é a busca de uma verdade, às vezes alguns sugerem ainda que não aquela verdade filosófica e tal, etc., nós vamos ter um problema, porque haverá uma tendência de objetivação desses estándares. Haverá uma tendência de buscar algum critério escrito em algum lugar dizendo o que é o estándar, se não matemático, ou então dando algum tipo de indicador que estabeleça esses estándares. Isso é algo fadado a não funcionar, porque inevitavelmente vai chegar um determinado momento, como incorrem, me parece, ambos os votos, que ele usa de uma artimanha semântica para tentar justificar algum tipo de critério objetivo, né? Novamente, a gente está diante de um aspecto subjetivo por trás disso. Vou tentar avançar aqui, para não monopolizar a palavra. Onde eu quero chegar, diz que eu fazia referência a esse escrito do professor Malarino, porque ele chamava a atenção para determinados fatores, além desse relacionado ao merecimento, que devem também ser sopesados no momento da aferição de estándares. Dizia ele, um dos fatores, por exemplo, está relacionado à prevenção. Quando a gente começa a fazer uma análise dos fatores ou das consequências relacionadas à prevenção, a gente começa a perceber que a exigência, ou menor ou maior exigência de um determinado estándar, ele vai impactar diretamente nisso. Onde ele quer chegar, e talvez com isso eu consiga talvez resumir e ser um pouco conclusivo, é uma ideia de que quando se vai analisar ou se vai estudar estándares, não basta só a gente focar naquela tradicional discussão que beira no direito anglo-saxão ao século XVIII, né, para ser mais exato, onde entra uma discussão de valor ético. Não é ético condenar um inocente. É melhor que, e aí vem os vários números, né? É melhor que tenham sejam 10 absolvições de pessoas, de culpados, outros vão falar em 100, outros vão falar em 1000, outros vão falar enfim, os números aqui variam, dependendo do autor, mas que vão referir o quê? Que é melhor ter muita gente não condenada, ainda que sejam culpáveis, do que eu ter um condenado que seja inocente. O que está por trás, reitero, disso, me parece, é um foco exclusivamente numa entrega de fator de merecimento de pena. Se nós colocarmos a análise dos estándares probatórios sob uma ótica de outros fatores, a tendência será nós conseguirmos um certo equilíbrio, né, de percepções, inclusive de leituras a partir daí. Com isso eu encerro. Fiquei um pouco preocupado, né? Não conheço toda a obra do professor Jordi, mas eu fiquei preocupado quando vi algumas reflexões e algumas razões que justificariam um determinado tipo, a metodologia por ele proposta. Confesso que quando eu li ali algumas coisas, eu falei assim, peraí, mas como assim criar estándares distintos a partir da gravidade da resposta que se preveja? Se for um delito ou, enfim, uma apuração que busque uma aplicação de uma sanção pecuniária, eu poderia baixar o estándar.
se for de pena privativa de liberdade, eu tenho que aumentar o estándar. Isso parece bastante atrativo, só que ele, ao mesmo tempo, ele me remeteu imediatamente à leitura do professor Silva Sanches, quando discute sobre a perspectiva de direito penal de duas velocidades, que podem ser duas, podem ser três, e assim sucessivamente. Não sei, não me aprofundei tanto assim no tema para saber até que ponto realmente existiria esse risco, mas chamou um pouco a atenção. Desculpa ter trazido essas reflexões, mas assim, para tentar jogar um pouco de confusão em cima da mesa, né? Só para a gente trabalhar em cima disso. Beleza, obrigado, Alex. Antes de passar a palavra, Razeira, só pegando o gancho final aí da intervenção extremamente brilhante do Alexei, se o Bard, por si só, né, já é vago, impreciso, mas ao mesmo tempo altíssimo, né, já estão se falando, Juliano, num standard acima dele, né, e na minha pesquisa lá, a minha orientadora pediu para eu trabalhar o standard da Corte, né, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que ela tem uma área, né, mais dedicada ao direito internacional. Ela queria que eu trabalhasse o standard para pena capital, que é trabalhado na Corte Europeia lá, que deve ser acima do Bard. E aí eu falei, olha, eu não vou entrar nessa, porque se já está difícil dizer, né, o que é o Bard, o que é os anteriores, né, em tese mais flexíveis, né, como é que eu posso tratar desse outro aí, que eu estou sabendo agora, né, que ainda é acima, é algo em torno de 100%, né, mas é bom a gente saber que existe a discussão, né, que existe a luz está jogada lá. E para finalizar, antes de passar também para você, Razeira, sobre os comentários do Alexei também, eu não estou defendendo isso, que eu vou falar agora, e eu preciso tomar bastante atenção no que falar e como eu vou ser compreendido. Mas se a gente discute objetividade, racionalidade, controle intersubjetivo e contenção de discricionariedade, contenção de subjetivismo, há quem diga, e essa crítica é muito pertinente, né? A gente precisa discutir também a crítica. Há quem diga que se o standard, Juliana, como você mesmo disse, não é standard se não tiver controle intersubjetivo, né? Essa é a crítica dos maiores estudiosos, só é standard aquilo que possa ser submetido a controle intersubjetivo. Há quem diga, e é preciso que a gente traga a crítica, não que concordemos com ela, que sendo assim, se os standards precisam ser objetivos e racionalmente controláveis, essa fixação do standard flerta com a prova tarifada. Né? E eu não estou dizendo que ela se confunde, mas ela flerta. Ela flerta com a prova tarifada. E essa é outra crítica, né, que a gente precisa discutir e separar, né, o joio do trigo. E não é fácil. Não é fácil a fixação eminentemente objetiva, eminentemente racional de critérios com formulações tão vagas, né, como o Alexei falou, até para busca, a fundada suspeita, para abordagem, a gente pode discutir tudo. Qual é o standard para o policial abordar para entrar na casa ser mandado, enfim. Né? São todas terminologias que passam por critérios muito caros, né, do que é dúvida, do que é fundada, do que é suspeita. Mas é isso. Vamos lá, Razeira. É que foram foi bem interessante a intervenção, mas são várias situações, né, que o Alexei traz aqui, que remetem também ao nosso encontro introdutório, como a gente já havia adiantado, são questões que a gente tem que voltar, vai voltar a todo momento, e por isso foi bem interessante. Então, assim, primeiro, uma coisa óbvia que precisa ser dita: quais são os erros do processo, né, Alexei? Os erros do processo, um erro no processo não é só a condenação do inocente, é a condenação do inocente e a absolvição de um culpado, né? Os dois erros são erros, os dois trazem consequências, e consequências graves, né, para a nossa convivência enquanto sociedade, né? E aí vem quando o autor ali, o Ezequiel, né, ele fala em merecimento, me parece que ele está falando em distribuição desses
riscos de erro, né? Os riscos de erro, que é os custos, ou melhor dizendo, ele está falando, o merecimento está falando dos custos sociais de um erro ou de outro, né? Qual é o custo social de uma condenação de inocente? Qual é o custo social da absolvição de um culpado, né? E aí é como o que o Jordi coloca, né, no trabalho dele, até fala de alguns custos sociais, né, da condenação de inocente, depende do caso específico, depende da pena que a ele vai ser atribuída, mas e a absolvição do culpado também você tem os riscos de reincidência, de perder a capacidade também, muitas vezes, de motivação do direito, né? Porque, afinal de contas, se você vê que as pessoas estão praticando crimes e estão saindo impunes, você passa a não ter motivações a partir do direito para agir conforme ele, né? Conforme as regras. E aí ele coloca o quê? Que a distribuição dos riscos, ou melhor, que o standard faz uma distribuição dos riscos de erro, que ele não, o papel dele não é diminuir os riscos de erro, é distribuir, né? Quando você eleva a exigência do standard, né? Quando o standard é mais rigoroso, quando você exige mais para uma condenação, você vai ter mais culpados absolvidos, né, e menos inocentes condenados, né? Então, e quando você rebaixa, você vai ter um pouco menos de culpados absolvidos e vai ter um pouco mais de inocentes condenados, né? Então, e o que ele diz é o seguinte: como que se define quais são, qual é o ideal, a distribuição ideal? Como que se define? Não existe uma resposta epistemológica. A resposta não é uma resposta moral, é uma resposta ideológica. Por isso ele diz, esse é um critério político, né? E quem tem que definir é o legislador, né? Onde vamos colocar o sarrafo, porque assim a gente está distribuindo os riscos de erro. Agora, diminuir os riscos de erro, aí é papel para outro... você precisa... É um outro papel, é outra questão, né? Diminuir os riscos de erro depende de investigações melhores, né? Melhores orientadas. Você precisa de melhores critérios também de valoração, mas você precisa também tornar o processo ótimo do ponto de vista epistêmico, no sentido do que você tem que diminuir as exclusões de prova relevante, né? Você tem que diminuir, você tem que estabelecer, enfim, critérios que coloquem, que façam com que o processo sirva como um maquinário epistêmico perfeito, né? Como na ciência, como em todos os outros âmbitos do conhecimento funciona, né? Toda prova relevante é admitida. E o Beyond the Reasonable Doubt, né? Para além da dúvida razoável, e como você disse, ele surgiu no século XVIII, na verdade é uma estimativa, né, mas que se diz que foi em 1850 quando ele surgiu, né, e quando ele surgiu nos Estados Unidos, os primeiros julgados, você havia uma situação em que todo o custo do erro, de uma falsa condenação era idêntico, porque toda a pena era pena de morte. Aí fazia sentido quando você chegar numa sentença e ter um único standard, né? Porque o custo do erro é sempre o mesmo, né? Se houver uma falsa condenação, ele vai ser assassinado, né? Vai ser executado, melhor dizendo, né? Aí, quando vem o problema da verdade, né? Que, como disse, foram várias questões, assim, todas interessantíssimas. É bom a gente relembrar. Aí, uma coisa é o que é verdadeiro, né? E outra coisa é o que está aprovado dentro de um processo. E o standard, ele vem para definir o que está aprovado, né? Para dizer, olha, isso aqui quando houver essas condições, estiverem satisfeitas essas condições, você pode
dizer que está aprovado. Não quer dizer que é verdadeiro, né? Não quer dizer que que você encontrou a verdade absoluta, que você encontrou a verdade enquanto correspondência. Só quer dizer que há uma relação que nós decidimos sempre num âmbito de incerteza, né? Que nós temos que lidar com essa incerteza, porque essa incerteza ela é produto das limitações epistêmicas, né? Limitações do conhecimento. Mas diante dessa incerteza, nós temos que definir quanto conhecimento é necessário para a gente resolver a questão, né? A gente precisa resolver. E aí a relação teleológica entre prova e verdade, né? Que eu não tenho certeza que eu cheguei à verdade, mas eu vou buscar ela, porque sempre tem uma hipótese que é preferível à outra, né? Então, me parece mais próxima da verdade, também um fator de legitimação do processo. Então, uma coisa quando o juiz sentencia e diz, olha, ele é culpado, pode ser que ele seja inocente, né? E pode ser que ele seja inocente e que o juiz justificou adequadamente, utilizou critérios adequados para a justificação, só que sempre tem um limite, sempre vai haver no processo, por mais que os elementos de prova, os elementos de juízo sejam ricos, sempre vai haver alguma possibilidade de erro, né? E aí vem o standard para fazer o quê? Definir quanto erro se admite contra o réu, quanto erro se admite contra a sociedade, né? E depois, por último, a colocação do Nelson, aí eu não vou me debruçar, mas assim, quando fala sobre... Eu vou disponibilizar aqui, eu vou disponibilizar no Instagram, fazer o pessoal, já que o Juliano falou que tem bastante ouvinte, pedir para o pessoal ir lá, seguir a gente no Instagram, eu vou colocar lá uma discussão recente que teve num evento da Silex, em que chamaram o pessoal para discutir a teoria da argumentação jurídica, né, e também teoria da prova, também falando da prova. E lá, então, se reuniu, estava o Jordi lá, e estava todo mundo contra ele, né? Porque essa questão do standard, ela não é infensa a críticas, né? Há diversas críticas, e essa crítica que o Nelson coloca é uma delas, né? Da prova que o standard prova com flerta com a prova tarifada. E aí estava lá o Juliano. Ferraioli, estava o Ferraioli. Estava lá o Ferraioli, né? E o Ferraioli fez justamente essa crítica. Ele disse que o Jordi é um ótimo defensor da prova tarifada, né? E aí o Jordi falou, e a defesa do Jordi é a seguinte, ele diz, olha, você definiu o standard, primeiro, a prova tarifada é você definir de antemão qual o peso, o valor que deve ser dado para determinada prova, né? Você define de antemão, né? O juiz não tem papel nenhum na definição do valor probatório. E quando você define um standard, pelo contrário, você pressupõe a valoração da prova. O juiz precisa valorar a prova para entender se alcança ou não aquele standard. Mas a crítica existe, né? Assim como algumas posições até céticas que o Alan colocou no começo, né? E que você tem um problema quando o Daniel Gonzalez fala, né? Um problema, às vezes, de circularidade ou até de justificação epistêmica. Será que quando você valora a prova, já tem que buscar apoio no standard e aí você cria uma situação circular? Mas, enfim, a gente precisaria de mais tempo para poder discutir, como o Alexei falou, talvez a gente tenha que fazer outros encontros, inclusive para o ano que vem a gente já tem alguma coisa, né, Alexei, já combinada com o professor Jordi Ferrer Beltrán, que se dispôs, fizemos contato, primeiro o Juliano, eu também fiz contato com ele, e ele está disposto a participar do encontro aí do nosso grupo, ia ser bem bacana. E a gente já tem uma data, tudo, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas obrigado, Alexei, pela colaboração,
E eu encerro aqui, Alan, se quiser pegar daqui. Foi você. Deixa eu só, me desculpa aqui, antes de passar a palavra também, acho que até o Juliano levantou a mão antes aí, mas rapidamente, aquilo que você falou, Razeira, é importantíssimo, a gente não tinha trabalhado essa premissa também, né, de diferenciar o que é verdadeiro para o que é provado, e a relação, né, da prova com a verdade, e o Jordi trabalha muito bem isso, e em miúdos ele chama de erro inferencial, né, alguém inocente pode receber um decreto condenatório e com inferencialmente justificado, com base no arsenal probatório que foi colhido, né? Então, ele faz lá as combinações possíveis, né, dos tipos de erro, são os erros materiais, que é quando a gente condena um inocente ou absolve um culpado, e isso seria o erro material, e ele diferencia do erro inferencial, do erro do acerto inferencial. O erro ou acerto inferencial não devia depender do julgador, né, porque aí a gente estaria à mercê da subjetividade do julgador. Seja julgador X ou Y, com o arsenal probatório que a ele foi disponibilizado, né, a inferência devia ser uma só, se o sistema fosse intersubjetivamente controlável, né, com aquele arsenal se condena, ou com aquele arsenal se absolve. Esse é o raciocínio inferencial. Agora, o que não tem, né, o que a gente tem, na verdade, né, exatamente por não ter um sistema minimamente controlável, é que o mesmo arcabouço probatório, a depender do julgador, pode entender que está provado ou que não está provado a hipótese acusatória, né? E aí a gente trabalha dentro de acertos inferenciais ou erros inferenciais que ficam à mercê do julgador. O julgador, quando ele absolve ou quando ele condena, ele entende que fez a inferência que a ele era disponível, que era possível fazer, né? Mas achei importante a tua diferenciação entre o erro material de absolver ou não inocentes e ou condenar ou não culpados, em relação ao erro inferencial do julgador na análise do material que foi amealhado, né? E aquilo que você disse também, a gente tinha trabalhado, né, Juliano? Acho que o Juliano começou essa discussão de que a gente, embora seja necessário a fixação dos estándares, como política criminal e compromissos republicanos, da evitação de falsos positivos, né? O instrumental para evitar o erro, seja ele qual for, falso ou positivo ou negativo, né, não está dentro do estándar. Não é a isso que ele se presta, né? A epistemologia e outros ferramentais teóricos é que nos vão dar o suporte instrumental necessário para que a gente trabalhe, como você falou, as investigações mais bem feitas, enfim, a maior riqueza de informações a serem produzidas que pode, né, levar o ator processual a um caminho mais acertado e que evite erros materiais, né? Não somente os erros inferenciais sejam os positivos falsos, sejam os positivos, sejam as condenações de inocentes ou a absolvição dos culpados. Mas é isso, não sei quem quer começar, acho que o Juliano levantou primeiro, mas o Alan já está com o microfone desligado, então... Fique à vontade, Dr. Alan, pode ir, fique à vontade. Bom, então, Juliano, obrigado pela deferência. Me parece, assim, apenas só para mencionar, né, talvez tenha ficado essa impressão, que eu apenas critiquei ali o julgado. Eu acho que, na realidade, a fixação mesmo que de um standard probatório que seja criticável do ponto de vista de ser vago o conceito, né, o que seria essa elevada probabilidade, na verdade, tem sim uma função informativa que é muito importante, né? Então, estabelece alguns parâmetros que o magistrado vai ter que seguir, né? Se guiar, os juristas vão ter que se guiar, o Ministério Público também, ao sustentar aqui a pronúncia, ele vai ter que estar ciente de que, como bem mencionou o Nielsen, ele vai ter que, obviamente, sustentar uma condenação em plenário, né? Seria até meio contraditório se ele não fez esse juízo prospectivo, né? Mas achei bem interessante as várias provocações do Alexei, entre elas a própria formulação do standard probatório. Se eu não me engano, acho que o George ele fala isso no livro, que somente dada a vagueza, né, o conceito do Bardo, né, do Beyond a Reasonable Doubt ser tão vago, é que
se sustenta que existe apenas um standard probatório. Na verdade, existem vários standards probatórios, dependendo da fase do processo em que se encontra, né? Isso é inegável, né? E, na verdade, ele também propõe que, eu até busquei aqui, porque é um tema que eu estou estudando agora recentemente, me interessei e resolvi escrever um resumo, que é sobre o próprio standard probatório, até mudando um pouco, desviando um pouco do foco, mas é do standard probatório, no tocante às medidas protetivas da Lei Maria da Penha, por exemplo. Me parece que essa fixação no standard probatório para essa medida protetiva, obviamente, é uma decisão política. De que forma que a sociedade vai querer enfrentar essa questão da violência familiar, ali no contexto familiar contra a mulher. E, na minha visão, seria plenamente possível a fixação de um standard probatório até mais reduzido para a concessão de uma medida protetiva. E isso considerando os bens jurídicos ali que estão em jogo, o grau de afetação dessa decisão judicial, que obviamente... Mais reduzido, você diz, menos do que preponderância de prova, né? Menos. A prática tem mostrado, né? Exato, dadas as dificuldades probatórias, e exatamente, as dificuldades probatórias que são inerentes a esse tipo de delito, o momento em que é prolatada a decisão. Então, na minha visão, até aqui, ponto a debate, né? As medidas protetivas vigentes poderiam ser concedidas desde que presente elementos de informação capaz de explicar a hipótese narrada, tal como ela narrou, ainda que fundada apenas na palavra da vítima, observado daí os critérios de valoração das provas testemunhais, né? Que aí são critérios que... o custo do erro se inverte, né? Você errar e o sujeito escalar na violência e matar a mulher é gravíssimo. Agora, você errar e o sujeito ficar 4, 5, 6 meses afastado dela, afastado de casa, uma pequena limitação à liberdade de locomoção, é muito menos grave, né? Por isso justifica, é interessante, sim. E o Jordi tem, sobre a violência doméstica, tem um trabalho, nossa, uma aula super bacana. Agora o Juliano fez o curso dele, também estava, não sei se quiser pegar isso aí, Juliano, na verdade o Alan não terminou, né? Desculpa aí, mas... Não, pode foi bem interessante. Ele tem um trabalho sobre juízos prospectivos, né, prognoses que devem ser feitas nesses casos de medidas cautelares, né? Isso. Ele tem se dedicado, o Jordi tem se dedicado a novos standards. Um dos standards que ele tem se dedicado é o standard da abertura do juízo oral, e o outro é o standard das medidas cautelares. Vai sair, inclusive, ele formulou ao menos mais 5 standards, vai sair na próxima versão do Prova Sem Convicção, e um dos standards que ele se debruçou e trabalhou é o standard sobre as medidas cautelares, né? Prisão preventiva, medida de afastamento. E aí é muito interessante como ele trabalha, que ele diz que, na verdade, são 2 standards diferentes. Um standard para a questão de fato, né? Que aí a probabilidade é indutiva, e o outro standard é para o risco processual. Para o risco, por exemplo, do esposo, de tu não conceder medida protetiva e o esposo praticar algo contra a esposa, matar a esposa, por exemplo, cometer um feminicídio. E aí ele diz que com relação ao standard prospectivo, aí sim, a probabilidade não é indutiva, a probabilidade é matemática. E aí porque você não está vendo o passado, você está olhando o futuro. É espetacular, ele inclusive apresenta sistemas que existem na Europa que fazem uma matriz de risco, então é muito bacana mesmo, muito bacana. Desculpa pela intervenção. É estatística, né? Ele usa estatística, então pega... ele não, né? Ele mostra como se tem feito, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né? A gente coloca aqui como a gente bate, é tão difícil, né? A própria corregedoria fala, olha, você precisa de elementos concretos para justificar a prisão, né? E as nossas manifestações têm muita dificuldade de trazer quais são os elementos concretos para justificar que o sujeito vai voltar a delinquir, né? E aí tem um critério jurisprudencial, o outro, né? A gente olha para reincidência, geralmente, né? Aí trabalha a periculosidade por conta do caso concreto, né? A jurisprudência trouxe, o sujeito empreendeu fuga, né?
Aí tem algumas situações que nos permitem, mas aí o que eu dizia que nos Estados Unidos, e o Juliano fala em matriz de risco, eles têm todo um trabalho estatístico para colocar aí, para pensar da seguinte maneira: o sujeito, ele, quando se pratica crimes dessa espécie, qual é o índice de reincidência? Ou quando o sujeito ele tem problemas de não tem residência fixa, ou tem problemas familiares, ou a vítima acabou de separar, ou está no novo relacionamento, tudo isso é considerado e colocado naquela matriz de risco para definir, olha, o risco de voltar a delinquir ou na medida protetiva, o risco de escalar a violência é alto, é médio, é baixo, e aí o trabalho do juiz é fazer o quê? É colocar os dados que ele tem na matriz, aí dizer, está justificado, né? Aí é bem interessante, bem bacana e, claro, quase anedótico aqui meu exemplo, mas ele é algo que a gente pode voltar a trabalhar aqui também, bem bacana. Ótimo. Não, desculpa até desfocar, né, tratando aqui de pronúncia, eu trouxe outro tema, né, mas apenas para mencionar, né, eu acho que nesse ponto o Jorge está certo, né, não estou 100% convencido de que realmente existem estándares objetivos e que possam ser intersubjetivamente controlados. Assim, às vezes eu fico pensando se realmente é possível ou não. Confesso que tenho dúvidas sobre isso, mas me parece que claramente os critérios, pelo menos de valoração da prova, eles vão numa crescente, né, na análise, e envolvem critérios de raiz política, né, de decisões que politicamente se queira adotar, né, como no caso das medidas protetivas que eu mencionei. Né? Apenas isso. É isso. Não sei se alguém quer mais complementar, Razeira, Alexei, o Juliano. A gente atingiu o nosso horário e às 11h30. Não sei se há alguém que ainda queira fazer. Eu só vou Alexei. fazer uma intervenção bem... Opa, desculpa. Eu só queria fazer uma intervenção bem breve, era assim, no sentido de que as provocações do Dr. Alexei foram muito interessantes e eu acho que a gente precisaria de uns 4 encontros aí para a gente debater todas elas, né? Porque realmente é muito interessante e, claro, a doutrina do Jorge não é isenta de críticas, inclusive a última colocação do Dr. Alan também, existem professores, inclusive de dentro da Universidade de Girona, que também não se convenceram ainda sobre a possibilidade de fixar estándares intersubjetivamente controláveis, né? Que é o caso do próprio DEIVEC, né? Mas realmente muito, muito interessante o tema e com certeza aí acredito que sim, mas a gente vai ter oportunidade, inclusive, de debater com o próprio professor Jordi, né? Então eu acho que isso vai agregar muito e vai ser muito interessante. Alexei, que vai finalizar? Alexei, tem mais alguma Na verdade, só ia fazer uma observação final, já estamos realmente com horário ali. Antes de mais nada, a ideia não era tumultuar o espaço, não, era só trazer uma outra perspectiva, assim, para a gente sempre ter esse olhar um pouco mais amplo, né, e vocês têm razão, né, eu acho que, assim, são temas que eles vão e voltam sobre várias vertentes. O Alan trouxe aqui outra relacionada à questão das medidas protetivas, que é uma baita confusão, mas uma das questões reflexivas, não, das que surge ali durante eu até tentei passar ali no YouTube também, mas aí já que você está com esse espaço de Instagram, fica à vontade depois para compartilhar o link que eu compartilhei na sala aqui, né, desse webinário, que eu acho que ele é bem interessante, ele deixa uma provocação final, que era assim, se um standard probatório exigente, ele sempre protege um inocente melhor que um standard menos exigente. Há uma tendência natural de nós lermos e falar assim, sim, parece razoável, né? O standard probatório, quanto mais exigente, mais ele vai proteger um inocente.
porque vai haver para traduzir, né, vai haver uma maior dificuldade da produção probatória, enfim, em todos os sentidos. Mas ele traz alguns argumentos justamente contrários, ele diz assim, não é sempre vai acontecer isso, justamente tudo depende dos fatores que a gente analisar, porque pode acontecer realmente de uma combinação de fatores, que você vai falar assim, não, no final você está realmente intensificando a chance da pessoa ser condenada, ainda que sendo inocente. Fica como provocação, né? Foi mais nesse sentido. Mas o Jordi não fala isso, né, Alexei? Ele não fala que quanto mais alto o standard, mais ele protege o inocente. Você tem até alguns experimentos nesse sentido, né? E alguns gráficos que a gente pode trazer, né, Juliano, no trabalho ali complementar, já que é gráfico, a gente pode trazer ali no Instagram e mostrar como ele fala que chega a algum ponto. Não é só o standard que vai fazer a diferença no falso material, né? Na condenação de inocente e na absolvição de culpados, mas também o peso probatório, né? Exatamente. Qual a completude do processo, né? Quantas provas relevantes estão sendo levadas a julgamento, né? Aí você tem mais... esse é o critério da segurança, né? De diminuição de erros, né? Então, é bem bacana, mas bacana a tua provocação. Na verdade, só coloquei isso só assim, para ver o quão o tema ele permite esse vai e vem, né? Acho que ele merece realmente, e ainda mais tendo essa oportunidade que você já referiu, né, Razeira, da possibilidade de ouvirmos aqui o professor, eu acho que vai ser muito interessante, né? Estamos programando aí já para o ano que vem um calendário um pouco distinto. Eu devolvo a palavra aí para o Nielson, desculpa por ter roubado a palavra no final, né, você estava praticamente encerrando, não sei se é você ou o Razeira que vão terminar, fiquem à vontade, por favor, só agradecer uma vez mais aí por parte do Centro de Apoio, toda essa colaboração e esforço que vocês estão fazendo aí para conseguir conduzir um espaço, vamos dizer, que merece reflexão, né? Essa é a grande sacada, né? Uma área que normalmente a gente vai fazendo de forma intuitiva e tem muito a ser trabalhado. Obrigado, Alexei. Da minha parte, antes de passar a palavra, eu só queria deixar o convite aí para quem se interessou, né, pelo tema, que a gente tem total interesse, já tem até encontros previamente discutidos aqui a temática, né, a gente, até pelo tempo, ali, o segundo semestre que a gente colocou no ar mesmo o grupo, né, não era possível fazer mais encontros, mas a gente, naquela primeira oportunidade, né, a gente já elegeu ali ao menos 6 temas, 7 temas, né, e já deixar o convite para os colegas, inclusive a violência doméstica, né, que merece um encontro específico, os instantes necessários para discutir a palavra da vítima, para medidas protetivas, concessões de cautelares diversas, condenação. Então, como esse é o último encontro do ano, né, eu deixo somente já registrado para que nos sigamos também no Instagram, mas principalmente que a gente deixe que já traga, né, os insights de que o ano que vem a gente já tem temas específicos aí que podem sofrer alterações, né, mas que os encontros, se for do interesse da escola também, né, permanecer com o grupo, que a gente segue em 2024. Perfeito, eu da mesma forma também, só agradecer aí os colegas, a assiduidade também do Alan, do Juliano, que estiveram aqui em todos os encontros, esteve o Eric também, agradecer a escola aí pela parceria, agradecer o Alexei, sobretudo, né, que tem sido um mentor aí, né, nosso aí, na organização do grupo, dos encontros, e dizer que, cara, a gente tem muito a avançar, né? Às vezes parece muito teórico, né? Nossas discussões acabam sendo bastante teóricas, mas nada mais prático do que uma boa teoria, né? Então a gente precisa discutir, é necessário, a gente volta para questões teóricas para poder resolver questões práticas, né? Aí ano que vem a gente vai contar com uma forma mais parecida com o grupo de direito penal, né? Que conta com convidados, né? Então a gente vai buscar, não em todos os encontros, né? Mas
para uma boa parte dos encontros, vai buscar convidados que possam trazer, enriquecer ainda mais, né, esse nosso espaço de debate, que já está sendo muito bom, muito interessante e nos deixando bastante satisfeitos. Então, era isso, são essas as minhas considerações, obrigado, e uma boa semana e um bom resto de semana para todo mundo. Até mais. Tchau, Tchau, tchau. até logo, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço, até mais, gente. Um abraço. Até mais.